Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Um Founding Father, publicado no Diário do Comércio em 8 de junho de 2009. Show! O desastre econômico que estamos vivendo é consequência da hegemonia, nos últimos 30 anos, do neoliberalismo, uma ideologia de direita que desregulou os mercados financeiros. Assim diz, em artigo publicado na Folha do dia 1º de junho, o ex-ministro da Economia, Luiz Carlos Bresser Pereira. Sem o mínimo esforço de provar essa afirmativa, ele salta direto dela para a conclusão automática de que, se a esquerda não está se saindo tão bem como deveria nas eleições europeias, é porque nos momentos em que esteve no poder nestes últimos 30 anos, ela fez tantas concessões ao fundamentalismo de mercado neoliberal que, afinal, sua política muitas vezes se aproximava daquelas propostas pela direita. Ou seja, partindo da premissa de que a direita é sempre culpada de tudo, fica demonstrado que a ela cabem também as culpas da esquerda quando esta está no governo. Nem mesmo uma explicação de como simples concessões de um lado provam a hegemonia do outro, o Sr. Bresser Pereira nos fornece, tão longe está da sua imaginação, a hipótese hedionda de que alguém possa duvidar das suas palavras. Com o mesmo ar de certeza devota, que não tem satisfações a dar aos fatos ou à lógica elementar, ele assegura que, embora contaminando-se pecaminosamente de direitismo na área econômica, no plano social, os partidos de esquerda permaneceram limpos e santos, porque, recusando a tentação satânica de uma política baseada na meritocracia egoísta, mantiveram-se fiéis à ideia de que cabe ao Estado aumentar a despesa social em educação, cuidados de saúde, previdência e assistência social e, dessa forma, diminuir a desigualdade. Excetuado o interregno George W. Bush, tão apegado a estatismos e intervencionismos que sua base conservadora acabou por chamá-lo de socialista e traidor, o fato é que, no período mencionado pelo ex-ministro, quem esteve no poder não só na Europa, mas no mundo, foi a esquerda. Como é possível que uma época de tantos avanços do Estado no controle da sociedade fosse também uma de hegemonia de direita na esfera econômica? Seria a política, e especialmente a política social, uma esfera tão separada da economia, ao ponto da independência absoluta? O Sr. Bresser Pereira sabe que não é assim. Quando lhe interessa, ele consegue explicar os fracassos da economia pelos fatores políticos. Justificando seu pífio desempenho como ministro da Economia, ele afirma que em 1987 renunciou ao ministério por falta de condições políticas para o necessário ajuste fiscal. Já quando se trata de achar um culpado para a crise americana e mundial, ele repentinamente faz abstração das condições políticas e proclama, contra toda evidência, que o mal veio tão somente da desregulamentação do mercado e não da proliferação monstruosa das despesas estatais. Quando um governo acumula um déficit de 3 trilhões de dólares, só um raciocínio morbidamente artificioso e esquivo pode fugir ao óbvio e declarar que esse governo não acumulou dívidas porque gastou demais, e sim porque desregulamentou os mercados. Aliás, se a desregulamentação foi tanta, como diz o Sr. Bresser Pereira, como foi possível extrair da economia as quantias necessárias para cobrir as despesas sociais cada vez maiores? Como pode a hegemonia neoliberal coexistir com tal pletora de impostos e gastos públicos? Se o ex-ministro esconde por trás de uma verbiagem insensata o papel dos fatores políticos na produção da crise, é porque esses fatores, inteiramente criados pela esquerda, forçaram propositadamente o aumento dos gastos estatais e a implosão do sistema bancário, visando a gerar artificialmente a crise de modo a poder lançar as culpas de tudo no espantalho do neoliberalismo e, com a cara mais cínica do mundo, propor como remédio ao desastre causado pelo excesso de gastos uma dose centuplicada de novos gastos miraculosamente investidos de não se sabe quais virtudes salvadoras. O próprio estilo com que esse homem escreve é o de um demagogo de palanque, não o de um cientista como ele se pavoneia de ser. Todo o seu arremedo de argumento baseia-se
em estereótipos lisonjeiros para um lado, depreciativos para o outro, e no apelo às certezas da mitologia esquerdista tomadas como premissas desnecessitadas da mais mínima prova ou discussão. Na prática do charlatanismo intelectual, esse indivíduo iguala-se a qualquer Emir Sader ou Frei Beto, compondo com eles e outros tantos o panteão dos Founding Fathers, da miséria cultural e moral brasileira.